Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não esquece de ativar as notificações, porque pode ser que a plataforma esteja desinscrevendo você e você não receba as notificações. Eu posto vídeos aqui às 8 da manhã, que é a oração da manhã, e às 6 horas da tarde. Eu espero que você esteja acompanhando comigo a oração da manhã, que tem sido uma bênção aqui com os irmãos. Amém? Também tem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição e o meu segundo canal. Se você ainda não está lá, corre lá, pega o link aqui embaixo. O canal se chama Bíblia Falada Mari Garcia. Sim, você vai ler a Bíblia completa comigo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com essas palavras. Paulo está escrevendo aqui para os Tessalonicenses a respeito da vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, ela está junto com o arrebatamento daqueles que estão vivos e com a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo, ou seja, estão descansando, estão no Hades, estão aguardando a volta de Cristo Jesus. Então, aqui em Tessalonicenses nós estamos justamente vendo a respeito do arrebatamento. E aqui eu não quero entrar em pormenores de quando será esse arrebatamento, vocês já sabem no que eu acredito, eu sou pós-tribulacionista, então eu acredito que sim, a igreja estará durante a grande tribulação aqui na terra e receberá de provisão de Deus, e no final da grande tribulação, no final da última semana de Daniel, Jesus voltará nos ares de maneira visível e ele virá como ladrão para quem? Para aqueles que não estiverem com a sua vida voltada para ele, para aqueles que não estiverem vigiando e se preparando, fugindo do pecado e buscando a santidade. E quando ele voltar, ele levará para ele trará para perto dele os que estiverem vivos, receberão corpos glorificados, e os que estiverem mortos vão receber vão passar pela primeira ressurreição e vão ir ao encontro de Cristo também com corpos glorificados, formando aí toda a extensão da igreja. Na verdade, antes que Jesus volte, as condições do mundo serão tão ruins que os crentes verdadeiros estarão ansiando desesperadamente que Jesus volte para buscá-los. Alguns crentes hoje que vivem em locais onde o cristianismo já passa por uma censura bem semelhante ao que acontecerá na Grande Tribulação, como Coreia do Norte, o país do Dragão Vermelho, como Irã, Paquistão, alguns lugares da Rússia, Arábia Saudita. Acredito que ali as pessoas já estão se sentindo como se estivessem na Grande Tribulação e já estão nessa ânsia muito maior para que Jesus volte com a sua justiça, para que Jesus volte para trazer os seus filhos, para trazer a igreja ao arrebatamento.
Quando nós falamos de arrebatamento, nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre o arrebatamento. Um deles, muito importante, é a respeito de Enoque. Quando nós lemos Gênesis 5:24, diz assim: Enoque andou com Deus, então já não existia, porque Deus o levou. Em Hebreus 15, versículo 5, nós lemos assim: pela fé, Enoque foi tirado desta vida, de modo que não experimentou a morte. Ele não pôde ser encontrado, porque Deus o havia levado embora, pois antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Olha que interessante. Então nós vemos que no caráter de Enoque e em seu arrebatamento, nós temos um exemplo do caráter do remanescente fiel nesses últimos dias, que será arrebatado para estar com Jesus quando ele vier. Então nós vemos aqui no caráter de Enoque, no seu arrebatamento, quando ele vai ao encontro de Deus, a Bíblia diz que Enoque não experimentou da morte. Nós vemos aqui um paralelo muito semelhante ao caráter que a igreja deverá ter antecedendo ao arrebatamento de Cristo Jesus, a quando Jesus vier buscar a sua igreja. E nós somos informados sobre algumas características de Enoque. Dentre elas nós temos: ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então essa é a primeira característica do caráter de Enoque. Enoque tinha uma vida de adoração. Ele não tinha apenas uma doutrina seguida pelo que ensinavam a ele. Ele não seguia apenas os domingos numa igreja. Ele não seguia apenas horários fixos onde ele lia um versículo bíblico. Não. Ele tinha uma vida de adoração. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está procurando pessoas que tenham uma vida como a vida de Enoque. Enoque, o que ele fazia? Ele andava com Deus. O que significa isso? Tudo o que ele fazia, ele entregava para Deus. Então todas as preocupações, todos os seus caminhos, todas as decisões, ele vivia ali como se Deus fosse realmente o melhor amigo dele. Então Deus o chama de aquele que andou com Deus, segurando firme nas mãos de Deus, caminhando de acordo com a vontade e com os propósitos de Deus. E essa será a primeira marca daqueles que serão arrebatados: andar com Deus. Não apenas nos domingos, mas andar diariamente. Por isso que, se você ainda não faz isso, hoje é tempo de viver tudo novo na sua vida. Hoje é tempo de deixar o velho para trás e começar a andar com Deus agora. Porque somente aqueles que estão com o espírito ardendo em seu coração, com seus candeeiros cheios de azeite, estarão preparados para quando o noivo vier buscar. Em segundo lugar, Enoque foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Seu primeiro e grande desejo era agradar a Deus em todas as coisas. Perceba como Enoque ele não se preocupava em agradar as pessoas, mas em agradar a Deus. E quando nós nos preocupamos, em primeiro lugar, em agradar a Deus, naturalmente nós agradamos o que Deus quer que nós agradamos, as pessoas que Deus quer que nós agradamos. E veja bem, o nosso testemunho nem sempre precisa agradar a todas as pessoas. Muito pelo contrário, existirão muitas pessoas que não se agradarão pelo seu testemunho, porque estão no mundo, porque estão cegas espiritualmente, porque foram cegadas pelo príncipe deste mundo, por Satanás. Então a sua vida não agradará todas as pessoas, mas não significa que elas não estarão sendo tocadas pelo seu testemunho. Não significa que elas não estarão visualizando a maneira como você agrada a Deus. Quando nós agradamos a Deus, as nossas veredas, as nossas decisões, elas estão completamente plenas do Espírito Santo de Deus. Nós retiramos o fruto da carne e colocamos o fruto do Espírito. Todos os dias Enoque dava a Deus o senhorio, o poder das decisões da sua vida. Além disso, ele estava ansioso para encontrar com o seu Senhor. Como nós lemos em Hebreus 9:28, assim Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Aos que o esperam, aparecerá segunda vez, sem pecado, para a salvação. Então Jesus aparecerá para aqueles que o esperam. Enoque aguardava o seu Senhor. Enoque aguardava ansiosamente a presença de Deus, e isso agradava a Deus. Em terceiro lugar, a palavra diz que pela fé
Enoque foi levado. Perceba como o que agradou verdadeiramente a Deus é que Enoque andava pela fé todos os dias. Os dias de Enoque todos eram fáceis? Não, mas ele andava pela fé diariamente. A Bíblia diz claramente que sem fé nós não podemos agradar a Deus, lá em Hebreus 11. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que galardoa aqueles que o buscam. O galardão está apontando para onde? Para o milênio e para a eternidade. Então, o que nós fazemos aqui, em fé, nós estamos semeando um tesouro no céu. Nós podemos não estar agradando homens, mas nós estamos agradando a Deus. Com o quê? Com a nossa fé, de que tudo que nós fazemos, colocando Deus em primeiro lugar e buscando em Deus discernimento no Espírito para realizar, nós estamos agradando a Ele. Então, quando nós visamos agradar a Deus em primeiro lugar, nós estamos trazendo o reino de Deus hoje, mas também nós estamos colocando um tesouro para nós no reino de Deus, quando ele for firmado aqui na terra em Jerusalém. Quando nós dizemos assim, um tesouro no céu, é uma maneira simbólica de como se Deus estivesse anotando os verdadeiros adoradores, aqueles que andam pela fé, aqueles que realmente ajuntam riquezas no reino de Deus, aonde deve ser ajuntado. E a esses ele dará galardão. O que será esse galardão? Posições, hierarquias que nós receberemos no milênio e depois do milênio durante a eternidade. Enoque não apenas creu na palavra de Deus, mas ele creu em realizar esta palavra, em realizar a palavra na vida dele. Então ele não tinha apenas fé, ele tinha fidelidade. Como nós lemos em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, a fé de Enoque foi demonstrada por suas ações. Enoque foi levado por Deus porque andou com Deus, agradou a Deus e andou pela fé. Então, aqui nós temos 3 fatores importantes que nós devemos fazer para sermos arrebatados, para irmos ao encontro também de Cristo Jesus. Nós temos também um segundo personagem na Bíblia que passou por um tipo de arrebatamento, que foi Noé. Gênesis 6, versículo 8, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Perceba como Noé vivia em tempos bem difíceis. Ele e a sua família estavam em meio a uma sociedade que nós podemos comparar com a sociedade do tempo do fim, ou seja, tempos semelhantes aos que nós vivemos hoje, para pior. Então, eles eram os que se mantinham ali em meio ao caos. E mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus, seguiu o comando de Deus e ele achou graça aos olhos do Senhor, ou seja, o Senhor olhou naquela imensidão de pessoas diante do pecado e se agradou de Noé. E então ele entra na arca e eles são salvos, só ele e a sua família. Então esta arca que Noé constrói, ela tem uma tipologia com Cristo Jesus. Todo aquele que entra na arca será salvo, assim como Noé e sua família. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós cremos que seremos arrebatados com Ele. Então, nesta crença e nesta caminhada com Deus, em seguir os seus comandos, assim como Enoque e Noé, nós acharemos graça também diante aos olhos de Deus. Imagina que coisa maravilhosa você aí poder ouvir de Deus que você agrada a Deus, que o Senhor se enche de alegria ao ver a sua vida de adoração, a sua vida de fé, que você agrada mais a Ele do que a homens, que você segue os comandos verdadeiramente de Deus, assim como Noé o fazia. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus, assim como Noé, estarão dentro da arca, estarão com Cristo Jesus. A arca apontando para Cristo. E estes serão salvos, estes serão arrebatados, ok? Nós temos um terceiro personagem que também passou por um tipo de arrebatamento, que foi Ló. Quando nós lemos Lucas 17:28, nós lemos assim: foi o mesmo no dia de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no mesmo dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e destruíram a todos. Lá em Gênesis 19, versículo 16, diz assim: quando ele hesitou, os homens, entre parênteses, anjos,
agarraram sua mão e as mãos de sua esposa e de suas 2 filhas e os levaram em segurança para fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso com eles. Assim que os trouxeram, um deles disse: fujam para salvar suas vidas, não olhem para trás e não parem em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas ou você será varrido. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló da catástrofe que derrubou as cidades onde Ló havia morado. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, ou seja, é um homem que vivia pela justiça, é um homem que vivia agradando a Deus, andando nos caminhos do Senhor. E quando ele é alertado a respeito de sair de Sodoma e Gomorra, da cidade onde Deus iria queimar tudo, porque o pecado, a iniquidade estava dominante naquele lugar, ele relutou um pouco. Então ele foi puxado pelos anjos para que ele e as suas filhas e a sua esposa saíssem dali. Detalhe que a sua esposa, ela olha para trás e a esposa de Ló, ela se torna pedra. Por quê? Porque ela não acreditou, porque ela não teve fé, porque ela desejou mais o passado, mais aquela vida que ela vivia no pecado lá em Sodoma e Gomorra, talvez o conformismo com as coisas, talvez o estar acostumado com o dia a dia fez com que, ao invés dela olhar para a vontade de Deus para a vida dela, ela estivesse olhando para a sua vontade. E a sua vontade foi olhando para trás, ela passa a não poder ir mais para frente. Então isso é uma lição muito importante para nós também, que queremos ser arrebatados, que queremos ganhar corpos glorificados, para que nós tenhamos uma vida igual a Ló e não como a esposa de Ló, para que mesmo que nós relutemos, nós estejamos em justiça buscando a vontade de Deus. E se Deus nos mandar fazer algo, que nós estejamos sempre com os olhos fitos para o alvo e cumprindo isto, assim como Ló o fez e não como a sua esposa. Nós temos um quarto personagem também, que é Raabe. Raabe, a prostituta, nós lemos lá em Josué 2:21, e ela amarrou o cordão escarlate na janela. Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. Jericó também traz uma conotação ao fim dos tempos, a cidade como estará no fim dos tempos, a cidade cheia de pecado. E Raabe estava em meio a este caos, em meio a uma situação de iniquidade, mas ela não se deixou corromper. Ela continuou com o seu coração pleno, querendo agradar a Deus, querendo agradar a vontade do Senhor. Ela acreditou na palavra de Deus e ela também acreditou que o julgamento estava chegando para aquele lugar. E então ela arrisca a sua vida para esconder os homens de Deus, que ela acreditava que eram homens de Deus. E aí ela segue o comando, colocando esse cordão vermelho escarlate na sua janela, de maneira que apenas sobre o local que tivesse esse cordão vermelho não passasse a destruição. Essa fita vermelha é um símbolo de Cristo Jesus, é um símbolo que vai apontar lá para o Êxodo, lá para o tempo do Egito, onde o povo de Israel precisou pintar os beirais de suas janelas com o vermelho escarlate, simbolizando também a Cristo Jesus, aonde simboliza aí a Páscoa, a passagem, né, onde a morte passou, mas não pelas casas daqueles que estavam marcados com esta tinta vermelha, com o sangue escarlate, com o sangue de Jesus. Mesmo que ainda não tivesse acontecido, já estava apontando para este sangue de Jesus. Raabe, quando coloca essa fita vermelha na sua janela, também aponta para Jesus, como se ela estivesse colocando sangue sobre a sua casa. Então nós sabemos que apenas aqueles que tiverem o sangue de Jesus sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, serão arrebatados, irão ao encontro de Cristo para reinar com ele no milênio. O quinto personagem que nós vemos também um tipo de arrebatamento na Bíblia é Elias. Nós lemos lá em 2 Reis 2:11, enquanto caminhavam e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo e cavalos de fogo e separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias também representa um caráter do remanescente fiel, da igreja fiel, da noiva de Cristo. É aquele que está agradando a Deus mesmo em meio a tantos profetas falsos, ao meio a tantas religiosidades, a tanto paganismo. Elias mantinha a verdadeira profecia, a verdadeira palavra de Deus. Então a noiva no tempo do fim será como Elias. Tanto é que quando nós olhamos para as 2 testemunhas, nós vemos aí a unção de Elias sobre estas testemunhas. Qual é a unção de Elias? Estar dentro de uma sociedade que não tem Deus, mas trazer a presença de Deus, trazer a unção de Deus, a unção
que vem de Deus para Elias vem para nós também, aqueles que serão arrebatados. Então nós sabemos que a apostasia vai estar tomando conta cada vez mais das igrejas também, os falsos profetas, as falsas doutrinas, doutrinas demoníacas. Então aqui nós recebemos uma unção que vem de Elias para quê? Para lutar contra Jezabel, contra a falsidade, contra a falsa religião. Então nós temos aí o Crislã, nós temos aí a única religião mundial que vai ser governada pelo anticristo, e nós temos aí a igreja fiel, mantendo fiel a palavra de Deus, mantendo fiel a profecia que vem de Deus, a palavra que vem do Senhor, assim como Elias. Esta igreja é a igreja que será arrebatada. Amém, queridos? Então, o meu desejo para você é que você, como igreja fiel, nós, como igreja fiel, estejamos nos preparando, nos guardando, e assim como esses personagens da Bíblia que experimentaram do arrebatamento de diversas formas, experimentaram desta proteção, experimentaram deste sangue de Cristo sobre eles, agradaram a Deus, viveram uma vida de fé, viveram uma vida em santidade. Nós, como igreja de Cristo, faremos o mesmo. Amém? Vamos orar comigo. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por sua palavra. Obrigada por nos trazer, Senhor, todos esses personagens, Pai, para que possamos entender como nós, como igreja, devemos estar para sermos arrebatados. Sê conosco em sabedoria, em graça, em paz, amor. Que o Espírito Santo queime dentro de nós a cada dia e que possamos seguir a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.